Olá, eu sou o professor Carlos Victor e sejam muito bem-vindos para mais esta aula de Física. Nela, o tema abordado será movimento uniforme. Essa é a parte 2 desse conteúdo, certo? Então vamos começar a nossa aula. Vamos começar esta aula falando sobre a função horária do espaço. Este assunto ele é muito importante, certo, na cinemática. É o seguinte, aqui temos este esquema, aqui está a origem, certo? E aqui está aonde o carro começou a se mover e aqui onde ele terminou. Esse SI também pode ser conhecido como S bolinha, S0. Há várias formas de escrever ele. Ele é nada mais, nada menos do que a posição inicial do carro que está em movimento, certo? E esse S sozinho, aqui, ele é a posição final. E também será marcado um intervalo de tempo. O TI também pode ser T bolinha, que é o T inicial, que é o tempo inicial, que ele começou a se mover. Ele será igual a zero. E esse outro T, sozinho, ele é o tempo final, quando acabou o movimento. Certo? Então vamos lá. Lembrar quem é a velocidade? Ela é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Agora vamos ver, a variação de alguma coisa é aquela coisa final menos a inicial. Portanto, a variação do espaço é a variação do espaço final menos o inicial, o S menos o SI, e a variação do tempo é o tempo final menos o inicial. Já sabemos que o tempo inicial é igual a zero, portanto, podemos cortá-lo. E ficará apenas o T, certo? Então, ficará distância final, posição final, menos a posição inicial, dividido pelo tempo. Portanto, velocidade é igual a posição final menos a inicial dividido pelo tempo. Vamos pegar esse tempo, certo? Ele está desse lado dividindo. Vamos jogar para o outro lado, multiplicando. Então ficaremos que, vamos repetir esse termo, certo? Repetir esse termo de um lado. É igual a multiplicação de V, que está aqui, por T. Velocidade vezes tempo. Agora vamos pegar esse posição inicial, que ela está negativa desse lado, e jogarmos para o outro lado, isolando apenas o S final, a posição final. Então teremos que a posição final é igual a posição inicial, que estava negativa, foi para o outro lado positiva, certo? Mais a velocidade vezes o tempo. Essa é a famosa função horária do espaço. Ela é muito importante para nosso estudo. Mas em algumas questões, ele pede apenas a variação do espaço. Então podemos aproveitar esta função aqui. Vamos transformá-la para uma forma mais fácil de visualizarmos. A posição final menos a inicial é equivalente à variação da posição. Ou seja, ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. Compreendido? Agora vamos ver a representação gráfica dessa forma. Com os movimentos uniformes no sentido da trajetória. Ou seja, a trajetória está, por exemplo, para a direita, só um exemplo. E o movimento também irá para o mesmo lado, certo? Olhando o primeiro caso, esse daqui. Por que que essa reta ela está subindo? Certo? Aqui, ó, vamos ver a distância e aqui o tempo. Por que que está subindo? Porque à medida que o tempo passa, a distância vai aumentando, certo? Podemos ver aqui por as bolinhas. Aqui a bolinha ela está, ó, subindo, correto? Portanto, ó, como ela está indo para a direita, seguindo o sentido da trajetória, então a distância ela irá aumentando. Se fosse o contrário, ela iria diminuindo e essa reta ela está inclinada para baixo dessa forma.
certo? Agora, por que ela está aqui? Por conta que aqui é a origem, certo? E a distância inicial, onde começou a se mover o corpo, ela é acima da origem, certo? Aqui, olhando pela bolinha, dá para reparar melhor. Aqui está a origem e aqui o objeto começou a se mover, certo? Então, aqui é quando a distância inicial ela é maior que zero. Este segundo, agora a distância inicial ela é igual a zero, ou seja, começou a se mover, a bolinha começou a se mover na origem. Então, o gráfico, a linha do gráfico ela começa na origem. E temos este outro, que é quando a distância inicial ela está abaixo do zero, ou seja, aqui está a origem, o corpo começou a se mover antes da origem, certo? Portanto, a distância inicial ela é menor que zero. Compreendido? E temos o outro caso em que os movimentos uniformes eles são em sentido contrário ao da trajetória. E agora, como eu disse, como está indo no sentido contrário, a sua distância inicial, ou a sua distância, ela vai diminuindo ao longo do tempo. Por isso, ó, que a distância aqui ó, ela está indo para baixo. Esse primeiro caso, daqui, quando a distância inicial ela é maior que zero. Então, ó, tudo aqui em cima é positivo, maior que zero. Então, ela irá começar acima do zero, acima da origem. Por quê? Porque está aqui, ó, a bolinha ela começou a se mover depois da origem, certo? E ela está até descendo. Então, está diminuindo a sua distância. Por isso que o gráfico é assim inclinado para baixo. E por isso que ele começa aqui acima da linha do zero. Compreendido? Começa acima da linha do zero, pois começou depois da origem. Temos outro caso, que é quando está aqui, ó, o movimento, a bolinha começa a se mover assim que está na origem, certo? Então, por isso que coincide com o ponto zero. Podemos ver aqui pela representação. Ou seja, a distância inicial ela é igual a zero. E temos o último caso, em que a distância inicial ela é menor que zero. Ou seja, está aqui a origem e o movimento começou antes da origem e está diminuindo. Certo? Compreendido? Agora a propriedade do gráfico da velocidade escalar em função do tempo. Vamos entender aqui uma coisa. Está aqui o gráfico, certo? E é o seguinte. A velocidade, como ela é constante no movimento uniforme, então vai formar uma linha reta aqui em cima. Correto? Aqui o tempo, temos o tempo 1, que é onde começa a se movimentar, e o tempo 2, que é o tempo que nós iremos demarcar, certo? Do tempo 1 ao tempo 2, dizemos que é a variação do tempo, ΔT. Reparamos o seguinte, que esses dois dados eles formam um retângulo. E quem é a área do retângulo? É a base vezes a altura. Podemos reparar aqui, quem é a altura desse retângulo é o próprio V, e quem é a base é a variação do tempo. Portanto, a área é igual à variação do tempo vezes a velocidade. Olha que interessante. E vamos relembrar quem é a velocidade. É o delta S sobre delta T. Então vamos pegar aqui essa fórmula da área que encontramos e vamos substituir o V. Ficará a área é igual ao delta T vezes delta S sobre delta T. Podemos cortar aqui, ó, delta T com delta S. E o que aqui fica? Que a área é igual ao ΔS. Ou seja, o valor da área desse retângulo aqui é igual à variação da distância percorrida, certo?
Então, podemos dizer o seguinte, que no gráfico da velocidade escalar, em função do tempo, a área entre o gráfico e o eixo dos tempos, calculada entre os dois instantes t1 e t2, expressa a variação do espaço entre t1 e t2. Vamos compreender aqui através de um exemplo. Bora dizer que uma questão fala o seguinte, que a velocidade do carro é constante, tem um movimento uniforme, e é 100 km por hora. E o tempo inicial seja 1 hora e o tempo final, T2, seja 1 hora e meia. Então, ele quer saber qual foi a variação do espaço, qual foi o tanto que esse carro percorreu nesse instante, indo a essa velocidade de 100 km por hora. Então é o seguinte, primeiro vamos ver que a variação do tempo. A variação do tempo vai ser o 1,5 menos 1 dá 0,5 hora. Agora vamos lá. A área é igual à variação do tempo, 0,5, vezes a velocidade. Então fica 0,5 vezes 100, que é equivalente a 50. Então a área do gráfico é igual a 50. E como a área é igual à variação da distância percorrida, portanto, a distância, certo? O espaço percorrido foi 50 km. Compreendido isto? Então, pessoal, esta foi a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.